Chega aqui para a gente no canal com frequência perguntas sobre a perda da permissão para dirigir. São situações diversas que inclusive geraram vários vídeos explicativos sobre o tema. Mas sempre tem aquela pergunta que merece um vídeo específico, que é esse caso. Foi uma situação em que uma pessoa pegou o veículo emprestado de um amigo e cometeu algumas infrações com esse veículo. E aí, gera ou não a perda da permissão para dirigir? Se você também está nessa situação, eu vou explicar para você como é que fica o seu caso se você comete uma infração com a permissão para dirigir estando com um veículo emprestado. Veja só, primeiro ponto que a gente precisa observar, a natureza da infração. Esse é o primeiro ponto. De acordo com o parágrafo 3º do artigo 148 do CTB, só é motivo para perda da permissão se você tiver cometido a infração e ela for de natureza grave, gravíssima ou for reincidente em médias, ou seja, 2 ou mais infrações de natureza média. Se for infração leve ou uma média, não é motivo de perda. E ainda assim, tem que ser nos 12 meses de validade da permissão para dirigir, ou seja, entre a data da emissão e a data de vencimento. Se for antes do processo de habilitação, durante o processo de habilitação, depois dos 12 meses, não tem motivo de perda da permissão. Depois de 12 meses da PPD, não tem motivo de perda da permissão. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto aqui que eu trago para vocês, seguinte, tem que observar de quem é a responsabilidade da infração. Como assim? No Código de Trânsito Brasileiro, lá nos parágrafos 2º e 3º do artigo 257, nós temos essa distinção, quando a infração é de responsabilidade do condutor e quando a infração é de responsabilidade do proprietário do veículo. O proprietário ele vai ser sempre responsável pelas infrações relacionadas ao veículo, equipamento obrigatório do veículo e documentação do veículo. Então, se é uma infração de licenciamento, responsabilidade do proprietário. Se for infração relacionada a algum equipamento do veículo, responsabilidade do proprietário. Mas eu fui abordado, estava com um veículo de um amigo, no veículo não está no meu nome, enfim, e era uma infração ali por pneu careca, mas está aparecendo para mim a autuação. Cara, aparece para você porque você estava conduzindo. Mas a responsabilidade dessa infração, de forma expressa na legislação, é do proprietário. Não tem nem como transferir a pontuação. Por quê? Porque o proprietário é o infrator. Isso está expresso na lei. Então, nessa situação, você não perde a sua permissão para dirigir. Imagina que você pegou meu carro emprestado. O licenciamento não estava pago, você foi abordado, autuado, mas você não perde a sua permissão para dirigir, mesmo ela sendo gravíssima, mesmo você tendo sido abordado, porque essa infração é do proprietário, que no meu exemplo sou eu. Então você não vai perder a sua permissão. Esse é um outro ponto importante aqui. Terceiro ponto que eu destaco para vocês. Seguinte, se é infração de responsabilidade do condutor, aí é outra coisa. Quando é que é uma infração relacionada de responsabilidade do condutor? São aquelas relacionadas aos atos praticados na direção do veículo. Exemplo, avanço sinal vermelho do semáforo, falta de cinto de segurança, dirigindo, manuseando telefone celular, alcoolemia, falta de capacete, excesso de velocidade. Enfim, são atos que o condutor pratica na direção. Se não tiver havido abordagem nessa autuação, então o proprietário do veículo vai ser notificado, ou o principal condutor, se pode ser que o proprietário tenha te indicado como principal condutor no aplicativo da carteira digital de trânsito, então tu já vai ser previamente responsabilizado ali, tá certo? Aí você pode fazer defesa e recurso, enfim. Mas se não houve abordagem, o proprietário vai ser notificado e o proprietário precisa indicar o réu infrator, sob pena dele mesmo ser responsabilizado. Então o proprietário indica o réu infrator e aí o réu infrator, no caso você, precisa fazer defesa, recurso, enfim, para tentar evitar a perda. O que é que não pode? E isso eventualmente chega um questionamento nesse sentido. Eu poderia, nesse caso, como não foi abordado, indicar uma outra pessoa, um outro amigo, meu pai, meu irmão, minha mãe, enfim, uma outra pessoa para essa pessoa receber essa pontuação e eu não ser penalizado, não perder minha permissão. Olha, isso é crime de falsidade ideológica. E aí, se de algum modo o órgão responsável pela autuação identificar isso, você vai ser responsabilizado criminalmente. Olha o problema. Mas isso já aconteceu? Já. Eu deixo inclusive o link na descrição desse vídeo se você quiser dar uma conferida nessa situação. É um problema. Então, assim, não é recomendável, claro, né? E se tiver havido abordagem, aí o próprio agente da autoridade de trânsito vai lavrar o auto de infração, normalmente no seu nome você vai ser responsabilizado. Também não pode transferir pontuação, porque o agente já te identificou nesse caso. Imagina que ele aborda você está fazendo um cinto de segurança, uma infração grave. Então, em tese, seria motivo para a perda da permissão. E ainda assim, é um outro ponto que eu destaco, essa perda não é automática. Cometi a infração, já perdi? Não, você tem direito à defesa, recurso de segunda instância, ou seja, 3 chances de tentar reverter essa situação. O que é que você não pode? Não fazer nada, ou reconhecer o cometimento da infração, pagar 40% de desconto, aí é problema também. É recomendável que você se manifeste no processo administrativo que vai ser instaurado, exerça o seu direito
de contestar, de apresentar defesa, de apresentar um recurso, é um direito seu, a lei te dá essa possibilidade, então você pode contestar. Um outro ponto importante é o seguinte, ó, cometi a infração na permissão, peguei a CNH definitiva, escapei? Não necessariamente. Como a infração ocorreu na permissão, a autuação foi lavrado o auto de infração na permissão, ou seja, na época que você tinha a permissão foi quando ocorreu a infração, então seria motivo para perda da permissão, e receber a CNH não faz com que você se salve. Pelo contrário, você vai usando o documento enquanto o processo administrativo está tramitando. Ao final, se as decisões te forem desfavoráveis, a punição for aplicada, então ocorre a perda da permissão. Inclusive tem um outro vídeo que eu explico isso de maneira mais detalhada, que eu deixo o link também na descrição, caso você queira dar uma conferida. Então perceba, esses são os cenários nessa situação, de você estar com um veículo emprestado. Então pode haver a perda da permissão em situações bem específicas. Não estando nessas situações, sendo infração do proprietário, enfim, coisas do tipo, aí não teria a perda da permissão. Mas se você ficou com dúvida, concorda com algo, discorda de algo, fique à vontade, vá deixando aí nos comentários. Você que nos acompanha aqui no canal já sabe. Deixou sua dúvida, a gente tenta te ajudar de alguma forma, beleza? Agradeço muitíssimo a você que me acompanha até aqui, um grande abraço, até a próxima.